Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, agora no roteiro número 12, Atavismos no Espiritismo, primeira parte, a aula de número 55. O Espiritismo é uma doutrina simples, cujo propósito é esclarecer o homem acerca de Deus, suas leis, sobre o mundo espiritual e sua relação com o mundo físico. Então, esse é o resumo, né? Digamos assim, é o extrato da síntese do que é o espiritismo, tá? Então, a proposta do espiritismo, digamos assim, ela se resume nisso aqui que nós falamos nesse texto. Então, por que é que nós estamos relembrando isso? Porque, infelizmente, a gente vê que por falta de estudo, né, e o principal motivo é esse, falta de estudo, as pessoas que estão começando agora no espiritismo podem encontrar em alguns centros espíritas práticas que não condizem com o que é o espiritismo, tá certo? Infelizmente, isso é comum em algumas casas. Eu não vou dizer que é a maioria, tá certo? Porque eu não tenho como fornecer dados estatísticos disso, mas infelizmente, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente encontra em algumas casas espíritas. E isso se dá, como eu repito, pela desinformação, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo, até porque, assim, qualquer pessoa pode abrir uma casa espírita, tá certo? Qualquer espírita pode fundar um centro espírita. Não existe, assim, nenhum pré-requisito, não existe nenhuma norma reguladora, né, pela Federação Espírita, nada. Nós já falamos, né, que a Federação Espírita ela tem um papel de dar uma assessoria aos centros espíritas, mas ela não controla os centros espíritas, tá? Então, o espiritismo não tem dono, não tem chefe, não tem líder, não tem um Vaticano, digamos assim, que controle, não é, que coordene as casas espíritas. Então, algumas pessoas na boa vontade, logicamente, mas que não tem uma preparação, que não tem um estudo completo do espiritismo, tá certo? Abrem, fundam uma casa espírita. Lógico que essas casas espíritas prestam um grande serviço, né, ao mundo espiritual e também aos encarnados, mas a gente sabe que não é só isso, né? Nós já vimos que o espiritismo tratamento espiritual, aplicação de passes, a parte de divulgação doutrinária, a assistência social, a evangelização infantil, a infância e juventude, enfim, todos os setores, não é, que fazem parte das tarefas de um centro espírita, tudo isso são ferramentas que o espiritismo se utiliza, mas o propósito, a proposta é o esclarecimento, né? Os ensinos que os espíritos nos dão sobre isso que nós falamos aqui, de Deus, das suas leis, né, do mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Então, esse é o principal objetivo do espiritismo. Repito sempre, né, o espiritismo é um meio de se levar ao progresso espiritual, ele não é o fim. Ele sempre será o caminho, sempre será o meio, tá? Então, através dos ensinamentos dos espíritos, o homem toma conhecimento do porquê de sua existência, do seu objetivo como espírito imortal que é, e do seu papel na criação. Então, nós conseguimos entender, não é? Nós conseguimos respostas para essas questões da nossa existência e da nossa relação com o universo. Ele não se utiliza de práticas exóticas. Então, práticas que você encontra em cultos africanistas, né, como a Ubanda, como a Quimbanda, tá certo? Oferendas, essas coisas, nenhum tipo de prática exótica é utilizado no espiritismo. Então, é, aquelas pessoas que estão começando no espiritismo, né, que estão com interesse em iniciar ou já iniciaram, se vocês perceberem alguma dessas práticas exóticas, né, que nós falamos, como oferendas, imagens, incenso, mirra, essas coisas que nós já falamos nas aulas anteriores, tenha certeza que ali não é uma casa espírita. Aí eu sugiro que, se você quiser ser espírita realmente, que você procure um centro realmente espírita, que não se utilize dessas práticas, tá? Então, continuando, ele nem tem o papel de substituir a medicina. Então, veja, alguns centros espíritas, e isso acontece no Brasil inteiro, né? Mas eu me refiro mais a Pernambuco, que é a área que eu conheço, tá certo? Os dirigentes acham que o espiritismo tem a tarefa de curar as pessoas, seja de processos obsessivos, seja de enfermidades espirituais ou enfermidades físicas. Então, algumas pessoas acham que, porque fulano está com uma doença grave, um câncer, enfim, alguma doença séria, e através dos passes vai curar essas pessoas. E acreditem, tem pessoas que são tão ignorantes, não é?
tem uma carência tão grande de estudo, de conhecimento, que muitas vezes até se arvoram na boa vontade, na boa intenção de ajudar, de dizer àquelas pessoas que elas podem se curar daquilo dali, né, através do recebimento de passes. Veja, é possível, mas é muito pouco provável. Por quê? Porque não é o passe que cura. Quando você conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém que estava com uma doença grave e que se curou fazendo um tratamento espiritual, é porque essa pessoa, em primeiro lugar, tem um merecimento, tá certo? Tem um merecimento, infelizmente nem todos nós temos, tá certo? Porque os erros que as nossas dívidas para com as leis divinas são muito grandes, e aquela prova ou expiação, ela já estava no final, ou seja, na encarnação atual dessa pessoa, essa prova já ia realmente deixar de existir. Então, os passes, eles contribuíram, fortalecendo a pessoa, e, logicamente, se deve também ao esforço da pessoa, né, da mudança interior, da reforma moral, tudo aquilo que nós já falamos do que é ser um espírita ideal. Nós falamos isso no assunto passado, tá certo? Mas ninguém que sofre de alguma doença grave vá ao centro espírita se iludindo, achando que vai se curar. Até porque aquilo que a gente acha que é uma doença, na verdade, é uma medicação para a nossa alma. Veja, mesmo que aquilo dali venha a destruir, digamos assim, o nosso corpo físico, aquela enfermidade, a gente precisa entender que o que é imortal é o espírito. O espírito é que é infinito, não é? Ele não tem fim, ele é imortal. Então, muitas vezes, perder um corpo físico em virtude de uma enfermidade grave é um tratamento que se dá ao espírito que é definitivo. O corpo não. O corpo, de uma forma ou de outra, ele vai perecer, seja por uma enfermidade, ou pelo tempo de uso, pelo desgaste da matéria, enfim. O corpo sempre é perecível, mas o espírito não. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vê como uma doença, como um mal, na verdade, é uma cura para a nossa alma e não para o nosso corpo físico. Então, não se iludam, tá certo? Achando que vai encontrar cura de enfermidades físicas em casas espíritas. A possibilidade, a probabilidade existe, mas é muito, 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 muito remota, porque vai depender dos fatores que eu já citei aqui para vocês, tá certo? Então, o espiritismo não tem o papel de substituir a medicina, porque para isso existe a medicina, para isso existem os médicos. E os médicos são espíritos reencarnados que se comprometeram com o mundo espiritual superior para ajudar, para curar as pessoas das enfermidades físicas. Então, quem trata do corpo físico é a medicina, não é o espiritismo. O espiritismo tem a tarefa de tratar da alma e não do corpo físico, tá certo? E também não veio com o propósito de substituir nenhum tipo de ciência, de ser superior à química, à física, não. Porque senão não precisava existir isso, né? O espiritismo ia resolver tudo. Então é preciso a gente ter o bom senso para saber discernir essas coisas. Então o espiritismo tem uma proposta, que nós já citamos aqui, já falamos várias vezes da proposta do espiritismo. E nenhuma delas é para substituir alguma ciência terrena. Seus recursos são os passes, a fluidificação da água, os esclarecimentos pelas reuniões públicas e pela literatura, de uma forma geral, o tratamento espiritual, a educação da mediunidade, não é o desenvolver, não é criar a mediunidade em ninguém, é educar a mediunidade que a pessoa já tem, porque a mediunidade é do ser humano, não é a criação do espiritismo. A evangelização, não é? Ou seja, nos preparar segundo os ensinamentos cristãos, para que a gente possa atravessar essa encarnação evangelizado com os ensinos de Jesus, né, na nossa mente e, acima de tudo, na nossa prática do dia a dia. A parte de assistência social, nós encontramos dentro da Casa Espírita, não é, que é auxiliar as pessoas através de doações de alimentos, de roupas, não é? Alguns centros que têm condições fornecem tratamento médico, tratamento odontológico, psicológico, enfim. Isso de acordo com a capacidade financeira, né, de cada centro espírita, tá certo? Tudo isso é gratuito, pessoal. Ninguém gasta um centavo, nada, ninguém paga nada por isso, tá? E, acima de tudo, pelas práticas mediúnicas, que é onde se faz o tratamento espiritual, ou seja, através das práticas das reuniões mediúnicas, a gente não só aprende com os espíritos, como a gente educa os chamados espíritos obsessores, espíritos infelizes, né, que precisam de esclarecimento, de tratamento, e concomitantemente com isso, se faz o tratamento espiritual do encarnado que está sofrendo o processo obsessivo. Então, essas são as práticas que se usa dentro do espiritismo. Fora isso, não é doutrina espírita, tá certo? Que fique bem claro para aquelas pessoas que estão aprendendo. Algumas práticas que algumas casas realizam não possuem absolutamente nada com o espiritismo.
Então, práticas como TVP, que é a famosa terapia de vidas passadas, em algumas casas, se estiver usando isso, isso não é espiritismo, pessoal. Isso daí é uma prática usada pela vontade da pessoa. Normalmente são psicólogos ou psiquiatras, ou até mesmo pessoas que não têm nenhum tipo de especialização nessa área, mas que leram, que estudaram e querem fazer regressão de memória para saber o que a pessoa foi no passado, para ajudar no tratamento, enfim. Olha, se fosse para a gente saber as coisas que a gente fez no passado, é muito simples. Deus teria proporcionado isso a gente poderia se lembrar de todas as encarnações que a gente teve. Mas por que que a gente não está lembrado disso? Porque isso só iria complicar ainda mais a nossa situação. Imagine você, na sua família, você lembrar de uma maldade que você fez contra seu pai, contra seu irmão, contra seu esposo, contra sua esposa, contra um filho, uma filha que você tem. Como é que você iria conviver com isso? Então, o tormento ia ser muito grande. Então, o esquecimento ele é temporário. Não se preocupem que no momento certo, oportuno, a gente vai, infelizmente, se lembrar de todas as maldades que a gente já fez, de todas as coisas que a gente fez no passado, está certo? Infelizmente, não foram coisas boas, porque senão a gente já era espírito evoluído. Então, não se preocupem em querer saber o que você foi no passado, não é? Se você foi... Que as pessoas querem saber, será que eu fui um rei, ou fui uma princesa, ou fui uma rainha, ou fui um general, ou fui um guerreiro? Não se preocupem com isso, pessoal, porque eu digo a vocês com toda certeza absoluta, não vale a pena a gente querer saber disso agora, não vale. Vamos confiar em Deus. Se Deus deu o esquecimento temporário, é porque a gente precisa disso. Aí também existem terapias com cristais, né? Cromoterapia, que é também comum a gente ver nas casas espíritas. Tratamentos de apometria. Veja, eu não vou entrar em detalhes em todos eles aqui, senão os vídeos vão ficar muito grandes. Vocês podem pesquisar isso depois individualmente, até pela internet, tá? A apometria é uma espécie de reunião mediúnica, onde uma pessoa lá, eu não vou citar o nome, né, que fundou, vocês pesquisem, que fundou esse termo apometria, ela acha que a reunião mediúnica de desobsessão que existe na casa espírita, ela é ultrapassada. Então, veja, a pessoa tá tão empolgada com a sua autossuficiência que ela acha que ela pode substituir Allan Kardec, ou seja, Allan Kardec está ultrapassado. Imaginem só a que ponto chega, né, o devaneio das pessoas. E esse tratamento de apometria é um tratamento que, além de outras coisas, ele tem um ponto que é interessante, que eu digo no sentido de ser totalmente avesso ao espiritismo, tá? Ele se utiliza de uma metodologia que é expulsar os espíritos obsessores com ameaças, não é? Querendo enviar os espíritos para outro planeta, aprisionar os espíritos. Olha, isso não tem nada a ver com o sentimento cristão. Jesus jamais agiria dessa forma com espírito nenhum, tá certo? E a casa espírita séria, ela jamais trata nenhum obsessor com violência, com agressão, prendendo o obsessor, expulsando o obsessor para outro planeta, até porque quem somos nós? Nós não temos um poder desse para fazer isso. Mesmo que a gente quisesse, isso é pura ilusão, não é? Isso é o que se chama de autoobsessão. Uma pessoa que acha que pode fazer isso, pessoas que podem dizer assim para você, olha, eu vou curar a sua desobsessão em uma reunião, em duas reuniões, em três. Onde vocês encontrarem isso, meus irmãos, fujam disso aí, porque isso aí só vai trazer desequilíbrio. Isso não é uma prática espírita, tá certo? E outra prática que é uma das mais usadas em algumas casas espíritas e que também não é espiritismo, chama-se o Reiki. E essa primeira aula aqui eu vou me deter mais ao Reiki, porque eu acredito que seja esse tipo de prática que não é espírita, repito, que mais a gente vê em algumas casas espíritas, tá certo? Então, continuando, o Reiki e outras mais não condizem em nada com a codificação de Kardec, que sempre demonstrou sua preocupação com o que nós, homens, faríamos com o espiritismo. Então, a responsabilidade é nossa. Embora alguns dirigentes de centros espíritas batam o pé e procurem, de qualquer maneira, justificar essas atitudes insensatas, que só comprometem a pureza doutrinária, não há o que se discutir. Essas práticas não são espíritas. Então, quem estiver assistindo isso aí, que for espírita, que for dirigente e não concorde, eu peço minha desculpa, mas o que é certo, a gente tem que relatar. Isso não é espiritismo, tá certo? Aí aqui eu vou dar umas explicações sobre o que é o reiki, porque muitas pessoas me perguntam e falam, não é? Ah, porque eu estou tomando reiki lá no centro espírita tal, e o reiki é melhor do que o passe, é diferente do passe, enfim. Então surgem essas questões e nessa aula aqui especificamente eu vou dar uma explicação mais generalizada do que seria o reiki. Então veja, o reiki é uma prática espiritual esotérica desenvolvida em 1922 pelo japonês Mikao Usui.
que é baseada na canalização da energia universal, que é chamada de Rei, através da imposição de mãos, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio energético vital de quem recebe, e assim restaurar o estado de equilíbrio natural, seja ele emocional, físico ou espiritual, podendo eliminar doenças e promover saúde. A sua prática assemelha-se com as práticas budistas de canalizar a energia universal pela imposição das mãos, redescobertas no Japão no início do século XX pelo Dr. Mikao Usui e introduzida nos Estados Unidos da América por volta de 1940 pela senhora Hawayo Takata, uma americana de origem japonesa. Então, veja, o reiki é uma espécie de passe, tá certo? Até aí não tem diferença. Ele é uma espécie de passe. Mas o passe não é uma invenção do espiritismo. Já falamos que o espiritismo não inventou nada. Então, qualquer pessoa pode aplicar um passe. Ele não precisa ser espírita para aplicar um passe, tá certo? Então, até aí, o reiki é um tipo de passe. Dizer que ele traz benefícios, ele vai trazer benefícios. Mas com o decorrer desse assunto, vocês vão entender por que é que ele não é uma prática espírita, tá certo? A fonte de tal energia, aliás, é motivo de grande polêmica entre os reikianos de variadas ordens do sistema. Os mais modernos, como a mestre americana Diane Stein, acredita que a energia que flui pelo corpo do praticante e do receptor tem origem direta da deusa, que é Deus, no caso, na visão dela, né? Podendo ser complementada por energias de guias espirituais. Como o conhecemos hoje, o reiki é uma terapia holística, natural, a qual preconiza que, através da imposição de mãos do terapeuta reiki, é possível irradiar as vibrações de harmonia da energia vital do universo, que é o rei, para restabelecer o equilíbrio da energia vital, que é o ki, de quem o recebe, podendo refletir assim nas zonas doentes do corpo de um paciente. Até aí, isso não está errado, tá? Exceto uma questão lá da deusa, que segundo aquela doutora lá. Algumas escolas ensinam que o reiki entra nos seus praticantes através do sétimo chakra. Então, veja, vocês já começam a perceber que é uma terminologia comum das doutrinas orientais, que não é usado no espiritismo, tá certo? Através do sétimo chakra, a coroa preenche o sistema energético sutil do praticante e, após ser transubstanciada no chakra cardíaco, ou seja, a pessoa que aplica recebe isso no sétimo chakra, né, que é o que ele chama de coroa, que fica aqui acima da cabeça, ela é processada no chakra cardíaco da pessoa da pessoa que aplica o reiki, e depois ela flui através das suas mãos para o corpo de quem recebe. Olha, isso não funciona dessa forma. Pode funcionar assim, mas isso não é uma regra geral. Então, veja, existe uma diferença aí disso aí em relação ao passe. Outras escolas ensinam que a energia entra através do primeiro chakra, raiz, que é o chakra que nós temos aqui, próximo do osso ilíaco, né? Ilíaco, aquele osso que nós temos aqui próximo das nádegas. Eu esqueci o nome dele agora. Se não me falha a memória, é esse nome aqui, tá? E essa energia preenche a aura do aplicador, torna-se centrada no quarto chakra, que é o cardíaco, e flui através das mãos do praticante. Então, veja que entre eles há uma divergência, tá? Então, veja, aqui nessa aula, é por isso que essa aula tem várias partes, aqui tem 4 ou 5 partes dessa aula, tá? A gente vai dar continuidade e explicar, e lá na frente vocês vão entender por que é que o reiki não é uma prática espírita. Olha, basicamente, eu vou fazer um resumo aqui rápido, mas que a gente vai continuar na outra aula. Então, veja, um dos motivos pelos quais o reiki não é uma prática espírita é porque você vai encontrar pessoas que são terapeutas aí da área de fisioterapia, não é? Ou pessoas que fizeram cursos de yoga, enfim, dessas doutrinas orientais e aplicam esse reiki, tá certo? E atendem em consultórios, inclusive, ou a domicílio. E a aplicação do reiki, ela é paga. Veja, lógico que existem pessoas que aplicam gratuitamente. Alguém pode dizer assim, mas no centro que eu frequento se aplica gratuitamente. Mas ainda assim não é uma prática espírita, tá? O que se usa no espiritismo é a fluidoterapia, ou comumente chamado de aplicação de passes. Não é reiki. E depois vocês vão entender a diferença dos passes para o reiki, tá? Repito. Então, algumas pessoas até que são espíritas, que se dizem espíritas, tá certo? Mas que aplicam passe na casa espírita, inclusive são médiuns passistas, tá? Mas que, por uma questão de achar que vai enganar a sua própria consciência, aplica o reiki fora da casa espírita e cobram por isso. Então, muitas pessoas que se dizem espírita, repito, né? Elas se utilizam do reiki
como uma forma de receber um ganho financeiro. Mas como não pode dizer que é passe, porque eu dizer assim, não, o passe eu aprendi que eu tenho que dar de graça, mas o reiki eu posso cobrar, porque as pessoas cobram por aí. Então veja que é uma tentativa de se iludir, de se enganar, porque na verdade ela está comercializando e está indo de encontro aos ensinamentos dos espíritos, não é? E de Jesus, quando diz, dai de graça o que de graça recebestes, tá certo? Então é por isso que o passe na casa espírita, ele é gratuito, ninguém cobra nada para aplicar o passe, mas o reiki nem sempre é, né? Principalmente quando ele é aplicado fora da casa espírita, que na maioria das vezes você tem que pagar por uma sessão de reiki. Então, já daí a gente começa a perceber algumas diferenças. Nas próximas aulas, a gente vai acrescentando mais informações e vocês vão entendendo melhor, né, por que é que o reiki não é uma prática espírita. Doa em quem doer, tá certo? Em quem estiver vendo essa aula, esse vídeo, mas o reiki não é uma prática espírita. Então, até a próxima aula, daremos continuidade nesse assunto, né, para que fique bem claro o que é e o que não é doutrina espírita, tá? Um abraço para todos e um bom dia.